Irmãos, boa noite, graças e paz. Amém? Irmãos, livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 1 até o verso 4. Amém. Irmãos, o texto diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar para que Deus possa dar devida condução para todos nós. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti nesse momento que é tão importante para nós como igreja, o momento da Tua palavra, o momento em que nós paramos para escutar a Tua voz, ó Deus. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essas verdades e não só entendê-las, como desfrutar delas no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, existe uma fábula, uma historinha, de um homem chamado Esopo, que é bem famoso por fazer fábulas, na verdade. Numa dessas histórias, ele diz que havia uma espécie de agrupamento, uma reunião de vários ratos, e eles queriam resolver um problema. Esses ratos estavam reunidos para resolver o impasse que era o gato, que às vezes, na surdina, na calada, atacava um rato desses e o devorava. E os ratos reunidos ali discutindo para saber o que fazer, deliberavam bastante, conversavam bastante sobre o que podia ser feito para resolver esse problema com o gato. E um rato jovem teve a seguinte ideia: talvez nós possamos colocar um sininho no pescoço do gato, porque toda vez que o gato chegar perto de nós, o sininho vai balançar, nós vamos saber com antecedência e vamos fugir. Os ratos fizeram uma espécie de festa, uma alegria, porque eles finalmente tinham descoberto qual era a solução para resolver o problema. Só que aí um rato mais antigo, um ancião da comunidade dos ratos, pediu a vez da palavra e disse o seguinte: a ideia é excelente, realmente esse jovem é muito inteligente. A pergunta que fica, caros ratos, é: quem vai colocar o sino no pescoço do gato? A moral dessa história é que falar é muito fácil, fazer, executar, é um pouco mais difícil. E a intenção da mensagem de hoje, dos versos que são propostos a nós, do verso 1 ao verso 4, do capítulo 8 de Romanos, é que nós entendamos que Deus, Ele operou uma obra em nós, mas há de igual maneira alguma coisa que nós devemos fazer. A vida do crente não é uma vida de ócio, como se Deus fizesse tudo e o crente ficasse apenas sentado ou deitado na rede, tomando água de coco e descansando. O salmista diz exatamente o seguinte quando ele está no momento de tristeza: a minha alma está abatida até o pó. Purifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. Então a intenção de hoje é que a palavra do Senhor nos purifique de tal maneira que nós tenhamos atitude, que nós façamos e não apenas falemos.
Irmãos, se vocês puderem acompanhar comigo na Bíblia, capítulo 8, mantenham a Bíblia aberta. A divisão do sermão de hoje é em 4 partes, 4 pontos. O primeiro ponto diz respeito ao versículo de número 1. O primeiro ponto vai trabalhar justamente com o fato de que nós não somos mais condenados. O segundo verso, que corresponde ao segundo ponto do sermão, trabalha justamente com a obra que o Espírito Santo fez. O verso 3 apresenta a obra que o Pai fez, as 2 obras por meio de Jesus Cristo. E o verso 4, que é a parte final do sermão, apresenta para nós justamente qual é a nossa atitude natural diante da obra que a Santíssima Trindade operou em nós, operou em nossas vidas. O verso 1 do capítulo de número 8 diz exatamente o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, contemplem a beleza desse versículo e a singularidade dele. Paulo começa um capítulo, o capítulo 8, já inicia com uma pequena frase que é dotada de uma carga de conteúdo evangelístico preciosíssima. Eu vou repetir para os irmãos: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se agora já não há condenação, é porque nós entendemos que anteriormente havia condenação. E isso nos leva a pelo menos 2 contextos a que Paulo se refere nesse versículo 1. O primeiro contexto, que é o contexto mais distante desse capítulo e desse versículo, diz respeito ao capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, capítulo 3, em que Paulo deixa bem claro o fato que todos os homens, sem exceção, carregam a culpa do pecado. Não há judeu que é melhor do que gentil, não há gentil que é melhor do que judeu. Todos os homens estão necessariamente debaixo do pecado. É por isso que Romanos 3, 23, traz a frase clássica: porque todos pecaram. Quando o apóstolo Paulo usa ou escreve o versículo 1, ele relaciona esse verso 1 justamente a essa ideia de que nós somos, a humanidade é culpada do pecado. Num contexto mais próximo, versículo 24, versículo 25 do capítulo 7, Paulo apresenta o fato de que o pecado não é somente algo de que nós carregamos a culpa, mas é também uma espécie de senhor que nos escraviza. Então, como se já não bastasse o fato de o pecado proporcionar para você e proporcionar para mim a culpa, ele ainda consegue exercer sobre os homens um poder escravizante. O pecado escraviza o homem. O pecado consegue dominar a mente do homem, dominar o coração do homem, dominar o corpo do homem, de um modo que o homem vive para satisfazer os desejos da carne, a vontade do pecado. E observem que, quando Paulo relaciona esses 2 fatos, escravidão ao pecado e culpa pelos pecados cometidos, ele nos diz exatamente que isso necessária e inevitavelmente gera para o homem condenação. Porque qual é o homem que pode subir ao céu banhado de pecado? Qual é o homem que pode ir ao céu repleto de iniquidade? Não há como. Então, se todos nós sabemos da nossa condição natural de condenação, porque nós carregamos a culpa, e de escravidão, porque o pecado nos domina, Paulo apresenta para nós aquele que tem o poder
de nos livrar da escravidão do pecado e que tem o poder de tirar de nós a culpa do pecado. Versículo de número 1, capítulo 8, Paulo diz: portanto, agora já não há condenação. Mas não é uma frase universal como se aplicasse a toda a humanidade. Paulo diz: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o pecado não pode ser mais algo de que você carrega a culpa, porque já não há condenação para você. O pecado já não pode ser mais o Senhor que te escravizava ou que te escraviza, porque se você está em Cristo, já não há condenação para você. Então veja que Paulo começa o capítulo 8 dizendo a você a grande verdade do Evangelho, que era a tua situação antes de Cristo, e a tua situação depois que Cristo te salvou, depois que Cristo te tirou de onde você estava. O ponto central aqui é nós entendermos que a condenação é uma verdade na vida da humanidade, mas deixou de ser uma verdade na vida dos crentes. Éramos condenados, éramos merecedores do inferno, não somos mais, não por nosso mérito, mas sim porque, se somos crentes em Cristo, o poder de Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo como homem, ressuscitou, prometendo retornar, garante a nós a falta de condenação. E como é que isso consegue ser aplicado a nós no dia de hoje como igreja? Irmãos, alguns crentes cresceram na igreja, desde que se entendem por pessoas, por gente, como nós falamos aqui, foram criados no seio da igreja. Outros se desviaram no meio do caminho. Outros não eram crentes, não conheciam a verdade do Evangelho, passaram a conhecer a Cristo, foram salvos por Cristo. Mas todos eles, independentemente da situação, já pecaram. E muitas vezes nós, enquanto vivemos aqui na terra, esquecemos dessa verdade, de que as coisas que fizemos quando não éramos servos de Cristo, mas escravos do pecado, não podem mais nos condenar. Se você deita a sua cabeça sobre o travesseiro e a sua mente fica te perturbando com as coisas que você fez quando você não era um cristão, irmão, entenda, se você está em Cristo, essas coisas não te condenam. Elas não podem condenar você. As barbaridades que você fez fora do Evangelho, as atrocidades que você fez, o mal que você praticou, tudo aquilo de ruim que você fez, essas coisas não condenam mais você. Ninguém pode condenar você por isso. Porque se o Pai que está nos céus, o Deus Criador do universo, não te condena, antes te proporciona libertação, quem é a sua consciência para te condenar? Quem são os homens desse mundo para condenar você pelos seus pecados passados? Ninguém pode condenar você. Se o sangue de Cristo verdadeiramente está sobre você, pode ter certeza dessa verdade. Pode ter segurança dessa verdade. De que você hoje não está mais na posição de condenado. Ao dormir, ao acordar, que a sua consciência sempre entenda que Cristo é maior do que ela. Que os homens que te condenam não aflijam você, porque eles, enquanto ímpios e pecadores, até talvez como crentes que caíram em tentação, podem lançar contra você acusações de coisas que você fez. Mas se o Evangelho de fato liberta, se o Evangelho de fato proporciona para você a libertação da condenação, então não há mais nada que possa ser considerado como condenação sobre a sua vida. No versículo de número 2, irmãos, acompanhem comigo.
O apóstolo Paulo apresenta para nós a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mediante essa graça de Cristo Jesus. No verso 2, está escrito o seguinte: porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como é que o crente pode ter certeza de que nenhuma condenação há para ele? Como é que o crente pode ter segurança de que não há mais condenação para ele? É porque o verso número 2 nos diz que por meio de Cristo Jesus e da sua obra, a lei do Espírito de vida libertou você, libertou a mim da lei, do pecado e da morte. Perceba que o apóstolo Paulo fala de duas leis diferentes aí, e elas fazem contraste uma com a outra, como claro e escuro. De um lado você tem no verso 2, acompanhe na sua Bíblia, de um lado você tem no verso 2, Paulo falando da lei do Espírito de vida. Do outro lado, ele fala da lei do pecado e da morte. Essa lei do Espírito de vida, de que Paulo fala, é uma referência à obra do Espírito Santo. Ora, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que proporciona vida a nós. Livro de João, capítulo 6, verso 63, diz o seguinte: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, essa lei do Espírito de vida de que Paulo fala no verso 2, é a obra dominante e poderosa do Espírito Santo. E o que é que essa obra fez, segundo Paulo? Por meio de Cristo Jesus, essa obra dominante do Espírito libertou você, libertou a mim, libertou o apóstolo Paulo do poder dominante do pecado, que gera a morte. Todos nós sabemos aqui, porque esse verso foi repetido várias vezes, que o pecado é como uma espécie de serviço prestado, e ele gera uma remuneração. O salário do pecado é a morte. E Paulo diz que há um poder controlador do pecado na vida do homem, a lei do pecado e da morte. Só que essa lei, esse poder controlador, foi sobrepujado, derrotado. A lei do Espírito, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o poder controlador do Espírito Santo, por meio de Cristo e da sua morte, libertou você do controle do pecado. De modo que o pecado agora já não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não exerce mais controle sobre você. Não é como se você hoje, como crente, fosse um escravo do pecado. Porque se você está em Cristo, você não apenas é agora alguém que não tem mais condenação, como você também é alguém cujo pecado não te governa mais. Porque o Espírito Santo, por meio da sua obra, por meio de Cristo Jesus, libertou você do controle do pecado. Vejam, irmãos, livro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Leiam comigo esse texto. O apóstolo Paulo diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado, a nossa natureza pecaminosa, seja destruída, o corpo seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Isso que Paulo fala no versículo 2, não é algo inédito no livro de Romanos.
Paulo já havia falado em Romanos que nós não somos mais escravos do pecado. E o ponto importante, ou como isso se aplica para nós hoje é o seguinte: irmãos, o que é que nós, como Igreja de Cristo, no século 21, fazemos com essa verdade? A verdade de que o Espírito Santo, por meio da obra de Cristo, libertou você do controle do pecado. Ora, se Cristo nos libertou, por meio do Espírito, do controle da escravidão, se como diz Romanos 6, nós não somos mais controlados pelo pecado porque o velho homem foi crucificado, como nós, de forma prática, na nossa vida cotidiana, devemos viver? Qual é a nossa conduta moral no trabalho? Como deve ser o nosso comportamento quando estamos nas universidades desse nosso país, estudando? Qual é a nossa conduta quando estamos diante dos nossos amigos? Porque se nós, verdadeiramente, fomos libertos do pecado, e já não somos mais controlados por ele, apenas na igreja, e fora não, então significa uma coisa, e necessariamente uma coisa: nós nunca fomos libertos verdadeiramente, e carecemos de verdadeira libertação. Então, se nós nos damos conta, se nós percebemos que vivemos uma vida dupla, um cristianismo de igreja local e um mundanismo no trabalho, na escola, onde quer que seja, no mundo afora, nós precisamos nos arrepender disso e pedir para que verdadeiramente nós sejamos libertos desse senhor que é o pecado, porque o salário que ele traz ainda é e sempre será a morte. Ele não vai trazer outro benefício para nós. Não haverá vantagem, e não há vantagem em servirmos ao pecado, porque ele controla a sua natureza, ele direciona as suas ações, para que você seja servo dos seus prazeres, para que você seja servo do seu coração. E o coração do homem é enganoso, o coração do homem é depravado. Então, se o pecado nos conduz a servirmos o nosso coração, estamos caminhando para a condenação. E não é isso que o texto fala. Torno a repetir, o verso 1 nos garante não a condenação, mas o oposto dela. Se estamos em Cristo, é o oposto da condenação que nós vivemos, desfrutamos, vivenciamos. Nenhuma condenação há. Versículo de número 3, que é justamente o verso mais difícil desses 4 que Paulo escreve. No verso 2 ele apresenta a obra do Espírito Santo, o que ele faz. No verso 3, Paulo apresenta o que o Pai faz. Paulo diz no versículo 3, porque aquilo que fora impossível a lei fazer, aquilo que a lei não podia fazer, porque estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou Deus o pecado na carne. O versículo de número 3 carrega uma densidade de informações, mas a primeira que aparece para nós é a seguinte: o apóstolo Paulo diz que a lei, e aqui lei é uma referência à lei de Deus, a lei de Deus foi incapaz de fazer alguma coisa. O apóstolo diz: aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez. Então, de acordo com o versículo 3, houve algo, ou melhor, há algo que a lei não é capaz de fazer. Em algumas traduções aparece a expressão
impossível. Aquilo que fora impossível para a lei fazer. Todos nós sabemos que a lei de Deus é justa, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é perfeita. Não há falhas na lei de Deus. Como o apóstolo Paulo pode dizer que a lei de Deus não podia e não pode fazer alguma coisa se ela é perfeita? Vejam que nas semanas anteriores, especificamente quando o diácono Wesley pregou, ele apresentou para os irmãos, o pastor fez a retomada disso no domingo passado, ele apresentou aos irmãos uma alegoria, que é a alegoria do casamento. Paulo diz que a lei de Deus é o marido, a lei de Deus é o esposo, a lei é perfeita, o marido é perfeito, o marido é justo, o marido é bom, a lei de Deus é o marido, e a esposa é a humanidade. A esposa não é justa, a esposa é carrancuda, é ruim, é má, a esposa é perversa, a esposa dá trabalho, mas a lei de Deus não dá. Quando o apóstolo diz que a lei de Deus não pôde fazer algo, ele diz que ela não pôde porque estava enfraquecida pela carne. Não é que a lei de Deus é imperfeita, mas aquele que lhe deve obediência, você, eu, somos imperfeitos. A lei de Deus apresenta o padrão perfeito da moral de Deus, mas você não consegue cumprir esse padrão. Eu não consigo cumprir esse padrão. Então foi impossível para a lei fazer o que Deus fez, porque ela estava enfraquecida por você, que não consegue obedecê-la, por mim, que não consigo obedecê-la. Mas o que a lei não conseguiu fazer, o que foi impossível para a lei fazer, Deus fez. E o que é que Deus fez? Versículo de número 3, acompanhem. O apóstolo diz que Deus condenou o pecado. Na parte final do verso 3, o apóstolo diz que Deus condenou o pecado. A lei não pôde condenar o pecado, mas Deus condenou o pecado. A lei não teve meios de condenar o pecado, mas Deus condenou o pecado. E aqui condenar significa não só proferir a sentença de condenação, mas proferir a sentença de condenação e executar essa sentença. Deus não só disse que o pecado estava condenado, mas Deus também executou essa condenação do pecado. Como? Como Deus condenou o pecado? Como Deus disse que o pecado está condenado e executou essa condenação? O verso 3 explica isso para você. Deus fez o que a lei não pôde fazer, verso 3, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Observem que o apóstolo diz o que Deus fez e como ele fez. Como é que Deus condenou o pecado no homem? Como é que Deus fez isso? Enviando o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. E o apóstolo diz mais: ele enviou o seu Filho para encarnar. O que é que significa encarnar, irmãos? Deus não mandou um funcionário para resolver um problema. Deus enviou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz, gerado, não criado. Deus o Pai enviou Deus o Filho como homem. O próprio Criador do universo encarnou. Paulo diz que ele assumiu uma forma semelhante, em semelhança da natureza pecaminosa. Paulo não disse que Cristo veio em natureza pecaminosa.
ele veio em semelhança de natureza pecaminosa. Cristo tinha um corpo e tem um corpo igual a esse que você tem. A diferença é que Cristo não pecou. É um corpo sem pecado. É imaculado, diferente do seu, diferente do meu. Mas Deus condenou o pecado, o seu pecado, o meu pecado, quando Ele enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, para morrer por você. Filipenses 2 diz para nós que Cristo assumiu a forma de servo. Imaginem só, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, assumindo um corpo como o seu. Avaliem isso. Quem pode compreender tamanho amor? Quem de nós consegue entender tamanho amor para entrar num estado de humilhação tão grande para salvar você, pobre criatura pecaminosa, para salvar a mim, pequenino que sou? O apóstolo nos diz que o Pai enviou o Filho. Como é que isso se aplica para nós hoje? Às vezes as coisas vão apertar aqui no mundo, irmãos. Estávamos conversando esses dias, hoje, ontem também, entre os seminaristas, sobre a brevidade da vida. Você não sabe se vai morrer amanhã. Você não sabe se vai morrer depois de amanhã. Você não sabe se vai morrer quando sair desse culto, daqui a pouco. É uma verdade. Você não sabe do amanhã. Então veja como essa vida terrena aqui é tão pequena, tão curta, tão diminuta, se nós levarmos em consideração a eternidade. E aí vejam, nós olhamos para isso, a brevidade da vida, o quanto a vida é rápida, o quanto a vida não é demorada aqui, 40, 50, 30, 60, 70 anos, mas quando as coisas apertam, o que é que o homem costuma fazer? Deus, por que que o Senhor não me ama? Por que não olha para mim, ó Pai? O Senhor não vê meu sofrimento, parece que o Senhor me abandonou. Parece que o Senhor me deixou, ó Deus, é tanta prova, tanta prova, tanta prova. Será que nós vamos pensar mesmo que aquele que não poupou o seu filho nos abandonou? Aquele que não poupou o seu único filho, será que ele abandonou você? É engano da sua consciência, é engano da sua mente. Você pode ser infiel, eu posso ser infiel, mas o Pai nunca, nunca será infiel. Ele não pode negar a si. Hoje é dia dos pais, não é? Será que você, pai, você que tem seu filho, entregaria o seu filho para morrer por um homem mau? Você entregaria o seu bebê tão amado para morrer por um homem ruim? Não leve em consideração se o seu filho foi rebelde hoje. Leve em consideração o seu amor pelo seu filho. Você entregaria o seu filho? Você diria que ele morra, mas que esses homens pecadores sejam salvos. A nossa mente não consegue entender o quanto Deus é misericordioso. Nós não conseguimos entender o mistério de Cristo. Nós não conseguimos entender essa obra tão magnífica de salvação. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, o Pai fez. Ele condenou o seu pecado, Ele entregou o seu Filho para morrer por você, e agora você não é mais um caminhante para o inferno. Você caminha agora para a morada celestial. Veja a diferença da sua época de trevas para a obra que Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo operou na sua vida.
A majestade da obra preciosa do nosso Deus, irmãos, é algo indescritível. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Jesus, o homem, o Filho de Deus. No verso 3, o apóstolo Paulo diz que Cristo foi entregue como oferta pelo pecado. Acompanhe na sua Bíblia. O apóstolo diz que Deus fez o que a lei não pôde fazer, enviando Cristo, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Isso significa dizer que Cristo Jesus suportou o peso das aflições, o peso do pecado que era devido a você. Cristo suportou as mazelas de condenação que eram suas e não dele. Cristo Jesus agiu de modo que nenhum homem agirá por você. Cristo Jesus agiu de um modo que talvez você não consiga agir igual. Essa é a obra salvadora. Observem que os 3 primeiros versos, com essa simplicidade do apóstolo, carregam a doutrina mais importante, a doutrina basilar da nossa fé, que é a Santíssima Trindade. Se você ler o versículo 1, você encontra a informação de que não há condenação para você. Mas por que não há condenação para você? Primeiro, porque o Espírito Santo te libertou. Como? Por meio de Cristo, o Filho e o Espírito. No verso 3, também não há condenação para você, porque o Pai condenou o pecado. Então o Pai operou, o Filho operou, o Espírito Santo operou. O nosso Deus não é, ou não são 3 deuses. Cremos num Deus único, vivo e verdadeiro. Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor que subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Você precisa crer nisso. Você precisa crer na promessa de Cristo Jesus, de que breve, conforme as Escrituras, você será revestido de incorruptibilidade. Quando as coisas apertarem aqui, e você achar que está tudo tão difícil, lembre-se, Cristo não te abandonou. O Espírito Santo está aqui para consolar você. Quando a mente te perturbar, quando o mundo te afligir, o Espírito Santo de Deus te consola. Ele tira de você a tristeza e faz você lembrar que você não é condenado. No verso 4, irmãos, o último versículo da exposição, o apóstolo apresenta qual é o propósito dessa obra trinitária de salvação. Qual é o propósito dessa obra de Deus em nos libertar do controle do pecado? No verso 4, o apóstolo diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O propósito dessa obra de Deus não é deixar você como crente no ócio, na preguiça espiritual. Agora que você foi liberto do controle do pecado, em você as exigências da lei perfeita de Deus podem ser satisfeitas. Cristo não anulou a lei de Deus. Cristo não acabou com a lei de Deus. Cristo nos ensinou que os mandamentos foram resumidos, sintetizados. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo.
nós temos capacidade suficiente para cumprir isso com perfeição, enquanto nessa natureza pecaminosa não, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da escravidão do pecado, e agora nós, como crentes, temos condição total de respondermos a essa obra salvadora por meio de obediência, não para sermos salvos, mas como em manifestação da nossa mais profunda gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Como o apóstolo diz, a fim de que a finalidade, o objetivo, é fazer com que as exigências da lei sejam cumpridas em você. Então, quando você era escravo do pecado, mentia e mergulhava na mentira. Agora que você foi liberto dessa escravidão, você tem repulsa pela mentira. Quando você era escravo do pecado, você era idólatra. Você tinha ídolos. Você adorava a outros deuses. Agora que você foi liberto do controle do pecado, você luta contra a idolatria. Nós lutamos contra a adoração a falsos deuses. Deus nos deu a liberdade em Cristo para vivermos a obediência mais sincera à sua santa lei. E Paulo nos diz que nós conseguimos fazer isso. Embora nessa natureza pecaminosa, lutando contra os nossos desejos, Paulo diz que nós conseguimos fazer isso por uma razão específica que aparece no final do versículo. Porque nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos agora segundo o Espírito. Entende, irmãos? Vocês não são super-homens. Vocês não são, mas são modificados espiritualmente. Vocês são modificados espiritualmente porque todo aquele que está em Cristo morreu. O homem que está no mundo, que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo, não morreu. Mas você, que está em Cristo, morreu. Você morreu para o pecado. Quando Cristo foi crucificado, o seu homem, a sua natureza pecaminosa, foi crucificado com Ele. Você nasceu novamente. Só que agora você não nasceu para a natureza pecaminosa. Você nasceu como uma obra de regeneração provocada pelo Evangelho de Cristo Jesus, que é poder para a salvação daquele que crê. Então, se você vive de modo que ainda não conhece o poder do Evangelho e sabe no seu íntimo que ainda não vive uma vida cristã, não pense que você está condenado. Se creres em Cristo, se você declarar a sua total dependência dEle, que você nada pode fazer, mas que Cristo pode fazer tudo por você, matar você, a sua natureza pecaminosa, fazer com que você nasça de novo. Se você compreender essa graça do Evangelho, Cristo tem poder total para fazer isso por você. Não porque você o aceitou e abriu a portinha do seu coração, como se Cristo estivesse aqui na espreita, só esperando você abrir a porta para Ele entrar, como alguém que não é convidado. Mas porque todo aquele que tem a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, não pode resistir a esse poder salvífico do Evangelho. Essa graça que você, mesmo depois de convertido, não conseguirá nunca compreender em sua perfeição. O Evangelho permanece, continuará a permanecer como poder de Deus para a salvação das nossas vidas. Tudo o que foi pregado aqui, irmãos, todos esses benefícios, operação do Espírito, condenação do pecado por Deus, obra de Cristo, só desfrutam aqueles que são
crentes em Cristo. Aqueles que não são crentes em Cristo, aqueles que adoram a outros deuses, que têm falsas religiões, não desfrutam dessas bênçãos. Não desfrutam das maravilhas a que você tem direito, a que eu tenho direito. Então que creiamos nisso e que vivamos entendendo que nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora servos da justiça, lavados por Cristo, remidos, feitos nova criatura. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, tenha certeza que esse seu corpinho pecaminoso, esse seu corpinho pecador, breve, vai se revestir de incorruptibilidade. Que a chama da promessa da volta de Cristo e da restauração e da vida eterna com Deus esteja sempre acesa no seu coração, sempre desperta na sua mente, na minha mente, a fim de que não nos esqueçamos de que o Deus que nos prometeu tudo isso é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa mente limitada não consegue compreender essa obra tão maravilhosa e indescritível que é a da salvação, ó Deus. Aquilo que Tu operastes por meio do Teu Filho, enviando-o como oferta pelo pecado, aquilo que o Santo Espírito operou ao nos libertar do poder controlador da lei do pecado. Nós não conseguimos entender isso, Senhor, com excelência, com perfeição, mas nós cremos, ó Deus, nessa verdade. Nós cremos nesse poder maravilhoso que é a Tua obra de salvação, ó Deus. Te louvamos, Senhor, por esse amor imenso que é dispensado sobre nós, pobres pecadores, Pai. Clamamos a Ti para que a nossa mente não nos condene pelas coisas que fizemos quando não éramos, ó Deus, servos da justiça. Que a nossa mente esteja sempre em verdadeira compreensão daquilo que Tu fizestes por nós. Enche o nosso coração de alegria, ó Pai, quando lembrarmos sempre das operações salvíficas, da graça do Evangelho, do poder restaurador, regenerador, da obra vivificadora, ó Pai. Clamamos por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.